Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história aqui do LAC-ENEM, o seu passaporte para o sucesso, o seu passaporte para o ensino superior, para a universidade que você está sonhando, que você está planejando e que vai com certeza concretizar agora no Enem. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre um período importantíssimo da história de Portugal e que tem uma grande repercussão com a história do Brasil. Eu estou falando, evidentemente, do período pombalino, ou Era Pombalina, que vai de 1750 até 1777. É justamente o período em que Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, esteve à frente dos negócios de Estado do governo português. Ou seja, é o período em que o Marquês de Pombal foi ministro plenipotenciário. Nossa, que palavrão, hein, professor? Foi primeiro-ministro do rei Dom José I. 27 anos com a adoção de medidas muito importantes do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e também no aspecto tributário em relação aqui à América Portuguesa. Este é, portanto, o Marquês de Pombal, o grande administrador português do século XVIII, responsável pela ilustração em Portugal, ou seja, responsável por resolver algumas pendências administrativas, por modernizar a burocracia portuguesa, inspirado nos princípios do iluminismo francês. Esse é, então, o Marquês de Pombal. Vamos falar dele, então? O Marquês de Pombal foi ministro do rei Dom José I, o período que a gente já falou, de 1750 até 1777. É um período histórico muito importante, porque o século XVIII é o período, é a era da mineração aqui na América Portuguesa. Entretanto, esse período em que Dom José I reinou em Portugal e seu principal ministro era o Marquês de Pombal, já é assinalado por uma decadência econômica, já começa uma crise da mineração. Crise da mineração é uma fase de decréscimo da extração aurífera aqui em solo brasileiro, por uma série de fatores. O principal deles, devido ao fato de que o ouro encontrado aqui na América Portuguesa, senhores, era o chamado ouro de aluvião, aquele ouro encontrado na superfície da terra, geralmente junto ao cascalho, no leito dos rios ou riachos. Se ele é, por um lado, mais fácil de ser encontrado, é também mais fácil de escassear. Ele vai se exaurindo rapidamente. Então, esse contexto histórico da segunda metade do século XVIII é assinalado por uma decadência da extração aurífera aqui na América Portuguesa. Mas o nosso amigo Marquês de Pombal era considerado um representante do despotismo esclarecido em Portugal. Vamos aqui esclarecer esse termo. Desculpe a redundância. Despotismo esclarecido, minha gente, eram governantes que conjugavam, que mesclavam práticas absolutistas com princípios iluministas. Aí você, meu caro aluno, pode se perguntar, mas professor, não são conceitos antagônicos? O absolutismo e o iluminismo? Afinal, o iluminismo não era um conjunto de ideias
que criticavam o absolutismo? Exatamente. Então, como é que o Senhor está me dizendo que déspotas esclarecidos eram governantes que misturavam, que mesclavam práticas absolutistas com princípios iluministas, tudo junto e misturado, professor? Me explica melhor. Como é que pode? Como é que o cara acendia uma vela para Deus e outra vela para o demônio? Bom, é mais ou menos isso que acontecia, senhores. Alguns governantes europeus, tais como o Marquês de Pombal em Portugal, o Marquês de Aranda lá na Espanha, Catarina a Grande na Rússia, Dom José II lá na Áustria, apesar de serem governantes autocráticos, déspotas, absolutistas, acabaram adotando algumas medidas de cunho iluminista, sobretudo aquelas medidas ligadas à sociedade, a diminuir a opressão, a investir um pouco mais no setor educacional, a combater o poder da Igreja Católica, como forma de evitar a ocorrência de revoltas liberais. Você se lembra muito bem de nossas aulas sobre a Revolução Francesa, esse tema que é fundamental para a sua preparação para o Enem, que um dos fatores que levou à eclosão do processo revolucionário na França foi o absolutismo, ou seja, aquele poder exercido pelos monarcas da dinastia dos Bourbon, que governavam com plenos poderes e que faziam questão de concentrar as decisões políticas, não percebendo as novas forças que surgiam, no caso da França, o terceiro Estado, sob a liderança da burguesia. Então, despotismo esclarecido, portanto, eram princípios, práticas iluministas, aliás, vamos lá, práticas absolutistas, quase que não sai aqui, gente, práticas absolutistas, vou até escrever aqui, ó, práticas absolutistas conjugadas com princípios iluministas. É como eu costumo dizer, acender uma vela para Deus e uma vela para o demônio. Mais ou menos isso. Claro que isso aqui é uma expressão apenas. O Marquês de Pombal, gente, adotou reformas políticas em Portugal. Essas reformas políticas tinham o objetivo de promover uma melhoria no sistema burocrático português, modernizar a administração e principalmente as finanças em Portugal. Por que as finanças, professor? Porque Portugal tinha uma grande dependência em relação à Inglaterra. Olha para esse aspecto importantíssimo de se compreender. Portugal, depois que retomou a sua autonomia plena com o processo de restauração alcançado em 1640, Portugal acabou assinando alguns acordos com algumas potências importantes. A Inglaterra, por exemplo. No início do século XVIII, lá em 1703, ocorreu a assinatura do famoso Tratado de Methuen. O que foi o Tratado de Methuen? É o famoso Tratado de Panos e Vinhos, minha gente. Aquele tratado econômico ali entre Portugal e Espanha, no qual Portugal fornecia a produção de vinho e a Inglaterra a produção têxtil. Esse tratado foi extremamente vantajoso para a Inglaterra, porque para Portugal foi extremamente prejudicial. Então, ao longo da administração do Marquês de Pombal, ele vai tentar gradativamente diminuir essa influência inglesa sobre a economia de Portugal. Por isso que ele vai adotar uma modernização econômica. Vai, por exemplo, incentivar a produção de manufaturas têxteis lá em Portugal, vai incentivar também a atividade agrícola naquele país, vai tentar elevar os impostos para
dificultar um pouco mais a entrada da produção têxtil inglesa em Portugal, ou seja, ele vai adotar medidas protecionistas aliadas ao arroxo colonial. E onde é? Adivinhem, os senhores, onde é que o Marquês de Pombal promoveu um arroxo fiscal? Foi justamente na América Portuguesa. Você se lembra aí que eu falei no início da aula que a fase da administração do Marquês de Pombal corresponde a um declínio, a um período de decadência da extração de ouro aqui no Brasil? Tá lembrado? Tá ligado no lance? Pois bem, autoridades portuguesas acreditavam que essa decadência, esse declínio da extração, não era causado porque o ouro estava escasseando. Essas autoridades lusitanas acreditavam que o ouro estava sumido por duas razões. Adivinhem quais são essas razões? Contrabando e sonegação fiscal. Por isso que o Marquês de Pombal cria uma série de impostos aqui na região das Minas, no Brasil. Cobra, por exemplo, a cota mínima 100 arrobas de ouro por ano, que deveria ser o valor mínimo a ser arrecadado dos impostos na região mineradora. E o Marquês de Pombal também, sabe o que ele fez? Estabeleceu a cobrança da derrama. Toda vez que a cota mínima não fosse alcançada, esse valor ficaria acumulado para o ano seguinte. E no ano seguinte, cobrava-se essa dívida atrasada. Seria a cobrança da derrama, a qual toda a população deveria contribuir. Outro fato ainda muito importante do governo de Pombal foi a consolidação das fronteiras coloniais portuguesas aqui na América do Sul. Estamos falando, lógico, dos limites do Brasil, com a assinatura de dois tratados principais. O Tratado de Madrid, assinado em 1750, e o outro tratado é o de Santo Ildefonso, pessoal. Tratado de Santo Ildefonso. Bom, então nós podemos dizer aí que nesses 27 anos da administração do Marquês de Pombal, tivemos o processo de consolidação das fronteiras da América Portuguesa. O Tratado de Madrid, por exemplo, ele praticamente assegurou as fronteiras, a configuração territorial, praticamente a configuração territorial atual que o Brasil possui. Claro que depois tivemos a assinatura de outros acordos, como o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, lá no início do século XIX. Mas é importante destacar que nesse contexto aqui da administração do Marquês de Pombal, nós tivemos, por exemplo, a consolidação do domínio português nestas regiões aqui do mapa. Observe, nessas regiões aqui, ó, na região da Amazônia brasileira, também nesta região aqui, onde fica Mato Grosso, e hoje o Mato Grosso do Sul também, e essas áreas ao sul da colônia, que, como você pode perceber, de acordo com os preceitos do tratado anterior, que tratado anterior é esse? O Tratado de Tordesilhas, perfeito? Pertenceriam à Espanha, mas com o avanço da colonização, com as bandeiras, as fortificações militares, as missões jesuíticas, extração das drogas do sertão e principalmente com a atividade mineradora que se desenvolveu na região centro-sul da América Portuguesa, estes territórios foram anexados ao domínio colonial português. E tudo isso, esse avanço, essa expansão territorial, foi legitimada
com a assinatura do Tratado de Madrid, 1750. Olha aqui um tema muito importante que pode aparecer na sua prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Processo de expansão territorial do Brasil e também de consolidação dessa expansão através da assinatura de tratados. Durante o período pombalino, nós tivemos a assinatura desses dois tratados, Madrid e Santo Ildefonso. Legal, meus amigos? Outro aspecto muito importante aqui da era pombalina foi a reconstrução de Lisboa, 1755. Porque Lisboa, capital de Portugal, foi arrasada, foi completamente destruída por um grande terremoto, um terremoto de grandes proporções que assolou a capital portuguesa, um terremoto seguido de maremoto, né, o que a gente chama hoje de tsunami. Então, Lisboa foi completamente destruída. Praticamente teve que se reconstruir dos escombros a capital de Portugal. Porque, veja, aconteceu terremoto, maremoto e incêndios em Lisboa. Calcula-se que cerca de, pelo menos, 20 mil pessoas tenha perdido a vida naquele fatídico 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, uma fatalidade histórica em Portugal, algo extremamente fatídico, algo extremamente penoso para toda a sociedade portuguesa. O terremoto que assolou a capital Lisboa e que destruiu a cidade. E olha, num dia santo, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, boa parte da população estava nas igrejas. E aí aconteceu toda essa tragédia. E o Marquês de Pombal adotou medidas enérgicas para sepultar os mortos, cuidar dos vivos e reconstruir a cidade. O interessante é que boa parte da reconstrução da cidade de Lisboa, em Portugal, se deu com a utilização do ouro brasileiro. Olha aí o Marquês de Pombal com os seus planos para a reconstrução de Lisboa, em Portugal. Outro aspecto importante de sua administração. Agora vamos tratar aqui, pessoal, das principais reformas pombalinas lá em Portugal. O Marquês de Pombal adotou uma série de medidas que tinham como principal objetivo manter o equilíbrio na balança de pagamentos em Portugal, isto é, na balança comercial portuguesa, que, como vimos, por causa da assinatura de vários tratados, principalmente com a Inglaterra, a balança comercial portuguesa estava bastante deficitária. Então o Marquês de Pombal adota um conjunto de medidas que tinham por objetivo promover a diminuição da dependência externa de Portugal. Quando nós dissemos dependência externa, estamos falando da dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Outro aspecto importante, gente, estabelecimento da educação laica, ou seja, o governo português vai trazer para si a tarefa de administrar a educação em Portugal, garantir o ensino público no país. A educação sai das mãos da Igreja Católica e torna-se um ensino laico, ou seja, controlado pelo Estado. Adivinhem quem era um dos principais focos de oposição ao Marquês de Pombal? Se você já percebeu que o Marquês de Pombal era um déspota esclarecido, que o Marquês de Pombal havia
conseguido se inteirar sobre aspectos defendidos pelos iluministas quando ele morou na França, principalmente. Claro que quem vai estar na contramão de tais medidas impostas pelo Marquês de Pombal é a Igreja Católica que sempre teve, que historicamente caminhou junto com a coroa portuguesa, que era o braço direito da colonização, que atuou na catequização dos índios, na educação dos colonos aqui na América Portuguesa e que tinha um papel, sobretudo educacional, bastante importante lá em Portugal, vai bater de frente com as medidas do Marquês de Pombal. E olha o que ele faz. 1759, promove a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas são expulsos dos domínios coloniais portugueses, tanto da metrópole quanto das áreas coloniais. Promove também a reorganização do exército e da marinha, e concede incentivos para a reestruturação da atividade agrícola em Portugal, além de conceder inúmeros incentivos para a atividade manufatureira no país. O Marquês de Pombal visava modernizar as finanças, modernizar a estrutura econômica de Portugal, diminuir a dependência em relação à Inglaterra e investir também na reorganização educacional, por exemplo, como a reforma da Universidade de Coimbra, em Portugal. O Marquês de Pombal, já em relação aqui à nossa América Portuguesa, em relação ao nosso Brasil, o Marquês de Pombal promoveu a unificação dos estados do Grão-Pará com o estado do Brasil, que havia essa definição, essa configuração administrativa aqui na América Portuguesa até então, havendo dois estados. Olha só que interessante. O estado do Grão-Pará, capital em Belém, e o estado do Brasil, capital no Rio de Janeiro. O Marquês de Pombal promove então essa unificação. Olha outra medida importante do Marquês de Pombal que diz respeito aqui à América Portuguesa. No ano de 1759, o Marquês de Pombal extinguiu as chamadas capitanias hereditárias. Você se recorda muito bem que as capitanias foram criadas lá em 1534, as capitanias hereditárias, eu estou dizendo. Elas foram criadas por esse sistema administrativo do rei de Portugal, Dom João III, para dar início à colonização efetiva e sistemática da América Portuguesa lá no longínquo ano de 1534. Pois bem, sabia que até meados do século XVIII ainda existiam algumas capitanias hereditárias? A maioria das capitanias eram capitanias reais, mas existiam ainda algumas capitanias hereditárias. O Marquês de Pombal extinguiu essas capitanias, comprou de volta, trouxe de novo para o controle português estes territórios. Promoveu a unificação dos estados, como nós falamos, do Maranhão com o estado do Brasil, transferiu a capital para o Rio de Janeiro, gente. Olha só, 1763... o Marquês de Pombal resolveu então transferir a capital. Qual que era mesmo a primeira capital do Brasil? Pois é, era Salvador. Salvador, na Baía de Todos os Santos. Por que será que o Marquês de Pombal transferiu a capital para São Sebastião do Rio de Janeiro? Gente, olha o contexto histórico. Século XVIII. Qual era a atividade econômica principal ou a que gerava mais lucratividade para a metrópole portuguesa? Sim, a mineração. Onde é que estava a mineração? Sobretudo em Minas Gerais. Minas Gerais, vizinha do Rio de Janeiro. Com o objetivo de, olha só, fiscalizar melhor a extração de ouro, de ficar mais próxima do controle, principalmente garantindo que o ouro só poderia ser exportado para Portugal através do Porto do Rio de Janeiro,
Por essa razão que o Marquês de Pombal resolveu, então, definir que a partir desta data, 1763, o Rio de Janeiro deveria ser a capital da América Portuguesa. Já falamos também que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, também aqui dos territórios da América Portuguesa. Os jesuítas tinham uma série de aldeamentos, havia esse confronto entre os padres da Companhia de Jesus e o Marquês de Pombal. Uma frase atribuída ao próprio Marquês de Pombal, que dizia que a Companhia de Jesus era um verdadeiro Estado dentro do Estado português. O Marquês de Pombal sabia que a Companhia de Jesus tinha milhares de índios catequizados, tinha milhares de cabeças de gado, tinha muitas posses, territórios que estavam sob sua tutela, sob sua administração direta. Eu sabia que a Companhia de Jesus havia construído um verdadeiro império, um grande patrimônio, e que era preciso combater o poder da Igreja Católica, sobretudo o poder da Companhia de Jesus, tanto em Portugal quanto aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil. Por essa razão, os padres jesuítas também foram expulsos dos territórios da América Portuguesa. E houve também, gente, olha outra medida interessante, a proibição da escravidão indígena. O interesse de manter o indígena aqui como uma espécie de súdito do rei de Portugal. É claro que esses indígenas tinham que se sujeitar às normas, às leis de Portugal, tinham que servir a Vossa Majestade, o rei, para poderem serem considerados como súditos. E outra medida também que eu considero bastante interessante foi o banimento da língua tupi da colônia. Olha só que curiosidade legal, gente. Vocês sabiam que até meados do século XVIII, a língua falada predominantemente aqui na América Portuguesa não era o português? Mesmo entre grupos de homens brancos? Pois é, gente, parece difícil de acreditar, mas naquela época a língua falada era a língua geral, a língua tupi, que era falada inclusive por grupos de homens brancos, sobretudo em áreas como a capitania de São Paulo. Pois é, o Marquês de Pombal impôs o uso da língua portuguesa, estabeleceu que as escolas só deveriam ensinar com a língua portuguesa, promoveu, portanto, o banimento da língua tupi na colônia. E em relação à atividade econômica, que os senhores são sabedores que era a mineração, o que fez o Marquês de Pombal? Professor, o Marquês de Pombal estabeleceu novos impostos, a cobrança da cota mínima, 100 arrobas anuais, o correspondente, o equivalente a cerca de 1.500 quilos de ouro por ano. Se essa cota mínima não fosse alcançada, ficaria então acumulado esse valor para o ano seguinte, quando seria cobrada a derrama. É importante você perceber que o estabelecimento dessas medidas extremamente arbitrárias e que feriam os interesses da população de Minas Gerais é um fator importantíssimo que vai alimentar revoltas, sobretudo no final do século XVIII, quando ocorreu a famosa Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, aquele movimento que teve a liderança da elite de Minas Gerais, que é o primeiro movimento que teve a clara intenção de promover uma ruptura com o domínio português aqui na América. Aquele movimento que teve como um dos expoentes, ou pelo menos a figura mais exponencial, a figura mais famosa do movimento, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o primeiro herói republicano do Brasil. Bom,
Tivemos ainda durante a era pombalina a criação de novas companhias de comércio. A Companhia de Comércio do Grão-Pará em Maranhão, criada em 1755, justamente com o firme propósito de fornecer alimentos, ferramentas de trabalho, escravos para a recém-criada Capitania de Mato Grosso. A Capitania de Mato Grosso havia sido criada em 1748. Então, para abastecer essa capitania, o Marquês de Pombal promoveu a criação da Companhia do Grão-Pará em Maranhão. E teve ainda a Companhia de Pernambuco e Paraíba, criada em 1759. É necessário dizer ainda que tais capitanias não tiveram uma vida longa, não tiveram uma duração considerável, sendo extintas poucos anos depois. O Marquês de Pombal também investiu na diversificação econômica aqui na América Portuguesa. Investiu capital na produção de algodão no Maranhão, na retomada do cultivo de cana-de-açúcar em Pernambuco, incentivou também a produção de tabaco. Afinal de contas, não se esqueça que o tabaco era uma importante moeda de troca onde mesmo? No tráfico negreiro, pessoal. E também incentivo à produção de manufaturados aqui na América Portuguesa. O Marquês de Pombal esteve à frente dos negócios de Estado de Portugal até a morte de Dom José I. Isso em 1777. O rei de Portugal acabou por ser substituído por sua filha, Dona Maria, a famosa Dona Maria I, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil como Dona Maria Louca, justamente a mãe de Dom João VI, a avó de Dom Pedro I, a bisavó de Dom Pedro II. O período do reinado de Dona Maria I, que vai de 1777 a 1816, a bem da verdade, a rainha de Portugal governou até 1792, aproximadamente. Por que razão, professor? Que ela desceu do trono português. Porque, gente, a partir de 1792, Portugal vai ter a figura do príncipe regente, Dom João. Lembra dele? Dom João é o príncipe regente de Portugal que promoveu a transferência da corte para o Rio de Janeiro. Dom João é o futuro Dom João VI, minha gente. O pai de Dom Pedro I. Legal? Ele era filho de Dona Maria a Louca. Então, Dona Maria a Louca, você já percebeu, Dona Maria Louca, por quê, professor? Mas Dona Maria Louca, o que ela rasgava a nota de 100? Não, a questão é que ela teve um surto, perfeito? Ela acabou surtando, ela perdeu a capacidade intelectual, ela perdeu as faculdades mentais, minha gente. Ela ficou louca, completamente pirada. Então, ela desceu do trono português. Portugal passou a ser administrado pelo príncipe regente Dom João. Mas considera-se que Dona Maria foi rainha de Portugal até 1816, que é a data da morte. Ela morre no Rio de Janeiro. 1816 que Dom João torna-se Dom João VI, rei de Portugal, coroado no Rio de Janeiro. Como os senhores muito bem sabem, pois estudaram o período pombalino. Está certo? Perfeitamente. Bom, mas em se tratando do reinado de nossa bela rainha Dona Maria I, a Louca, esse período é chamado de a Viradeira. Por que razão que esse período é chamado de a Viradeira? Porque nessa época, gente, a rainha de Portugal gradativamente foi anulando aquelas medidas adotadas anteriormente pelo Marquês de Pombal. Nós temos aqui uma anulação gradual da política pombalina, uma progressiva queda do controle estatal sobre a economia.
A nobreza recupera parte de sua influência política e até mesmo a Igreja Católica consegue, porque Dona Maria I era muito católica, extremamente católica. Um catolicismo ultramontano, posso dizer. E temos aqui, olha, retorno da influência da Igreja e da nobreza nos negócios do Estado português, extinção das companhias de comércio e olha só uma importante medida tomada pela Rainha de Portugal, Dona Maria Louca, era louca, mas não rasgava a nota de 100, promoveu o alvará de proibição de manufaturas. Isso lá no ano de 1785, Dona Maria então baixou esse alvará, proibindo a instalação de manufaturas. Para quê? Para que não houvesse uma concorrência com a produção manufatureira de Portugal. Esse era o objetivo da Dona Maria I. Esse aqui, gente, esse aqui é um outro fator que alimentou a revolta dos conjurados mineiros, lá em 1789. A propósito aqui, pessoal, mais uma pitadinha histórica. Foi Dona Maria I, rainha de Portugal, que ordenou a sentença contra os inconfidentes. Sim, os inconfidentes, alguns deles foram presos, alguns acabaram exilados, foram banidos para a África, e o nosso Joaquim José da Silva Xavier, glorioso Tiradentes, foi enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792. E teve o seu corpo esquartejado e exposto em praça pública. Tiradentes ficou cerca de 100 anos no ostracismo. Afinal de contas, havia participado de um movimento contra a rainha de Portugal, que era quem? Dona Maria I, mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro I, bisavó de Dom Pedro II. Portanto, durante o período imperial no Brasil, Tiradentes virou uma verdadeira persona non grata na história do Brasil. Só recuperando a sua figura pública, inclusive a figura política de Tiradentes, é alçada à condição de herói nacional com a proclamação da República, no ano de 1889. O primeiro feriado republicano que nós tivemos foi justamente o 21 de abril. Por que razão você acha que os heróis, ou que aqueles que comandaram a proclamação da República, os líderes do movimento republicano, que instaurou uma nova formatação política para o Estado brasileiro, elegeram Tiradentes como o primeiro herói nacional? Justamente para garantir legitimidade à proclamação da República, que, como sabemos, foi um ato que mesmo? Um ato elitista, um ato que não teve participação popular, não tinha raízes populares. Então, essa é a razão da escolha de Tiradentes. Eu só fiz esse paralelo aqui, gente, para explicar, para você compreender que é todo um processo histórico importante aqui envolvido. Mas o objetivo principal da aula de hoje era compreendermos a importância política do chamado período pombalino, 1750 até 1777. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu! E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.